Fala pessoal, graça e paz, aqui é o pastor Denner Matos e hoje nós estamos na nossa quarta aula do curso TLC, Treinamento de Líderes de Célula, e nós vamos falar hoje sobre o ciclo de vida de uma célula. Toda célula tem as suas fases. Em Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ver que Deus estipulou tempo para as coisas acontecerem. Então uma célula ela passa por fases na vida dela. E nós vamos falar sobre as 4 fases da vida de uma célula. É interessante que essa aula ela vai ajudar você nos momentos que você estiver passando por fases de crise. Toda célula passa por crises, passa por situações difíceis. E é importante você enxergar qual fase a sua célula está. Porque aí você não se frustra e você consegue dar uma resposta para aquele problema. Então nós vamos entender então as fases de uma célula nesta aula. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo eu quero falar para você que existe 4 fases de uma célula, da vida de uma célula. Vamos lá. A primeira fase é a introdução. É a criação de uma célula. Quando a gente abre uma célula, seja por multiplicação de uma célula anterior, nós temos então a primeira fase que é a introdução. A segunda fase é o crescimento, a terceira fase é a maturidade e a quarta fase é a multiplicação ou o declínio, que é o fechamento de uma célula, é quando a célula começa a querer morrer. Então nós vamos falar sobre cada fase agora. Bom, vamos lá. A fase da introdução. Quando você abre uma célula, é normal você ter um esforço empreendido muito grande e um resultado nem tão grande assim. Então, nesta fase, nós temos o seguinte. Nesta fase, a fase da introdução, nós nos esforçamos muito, mas temos pouco resultado. Por quê? Porque nós estamos ainda num ambiente novo. Você acabou de virar um líder de célula, você acabou de multiplicar a sua célula e você então tem que novamente ou inicialmente ganhar as pessoas, cuidar delas, consolidar, levá-las para a igreja, treiná-las, formar sua primeira equipe de liderança para depois essa equipe com o tempo crescer, ganhar outras pessoas, então você ter uma célula mais forte. Então nesse momento aqui, quando você começa a célula, você trabalha muito, mas você vê pouco resultado. Então, por que é importante eu saber dessas fases? Porque muitos cristãos sinceros, quando começam a liderar, por não entender que estão na fase da introdução, eles ficam frustrados. Mas na verdade, essa frustração não é necessária. Por quê? Porque é uma fase da célula. Lembra de Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Então existe um tempo de você espalhar as pedras e um tempo de você recolher as pedras. Existe um tempo de você plantar e o tempo de você colher. Então aqui você está plantando, trabalhando muito e não vendo tantos resultados. Olha o que é legal. Em Salmo 92 está escrito que nós somos como o cedro do Líbano. O que é isso? É uma árvore muito apreciada, muito importante, que ela demora muito tempo para crescer. Ela passa mais ou menos 5, 6 anos só desenvolvendo as raízes. E aí depois ela cresce e vira uma árvore muito bonita e forte. Então é importante que esse momento da introdução você comece a plantar, ganhar almas, visitar pessoas, fazer amizades, se relacionar, né? E aí com o tempo você vai criar sua primeira equipe e assim por diante. Depois nós temos a segunda fase. Então a primeira fase é a introdução, tá? A segunda fase é o crescimento. Veja bem, o crescimento, nesta fase, se você estiver nessa fase aqui, você vai perceber que você está trabalhando mais ou menos, né? Mais ou menos. Você já não está tendo que se esforçar tanto quanto antes e você está tendo resultados médios. Aqui você começa a ver que está mais equilibrado, está tendo um crescimento, a célula está começando a crescer. Isso aqui é muito bom. Você começa a ver, por exemplo, um sinal de que você está nessa fase, os seus membros estão levando pessoas para a célula. Isso significa que você está na fase de crescimento, porque você plantou ali um DNA correto de evangelismo e já existe uma cultura entre os membros de levar pessoas para a sua célula. Isso é um sinal de que você está na fase do crescimento. Bom, nessa fase do crescimento é importante você formar a sua equipe. Nessa fase, você tem que investir nas pessoas certas, né? Em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 2, está falando o seguinte, está falando
Paulo fala para Timóteo, para você passar, Timóteo, o que eu tenho ensinado para você para homens fiéis. Então está na hora de você escolher a sua equipe de liderança, já pensar nos seus sucessores e começar a investir aqui. Porque se você está nessa fase, você tem que começar a formar a sua equipe, e a sua equipe tem que ser assim de primeira, porque tudo vai depender de você e da sua equipe. Muito bem, depois nós temos a fase da maturidade. Olha só, na fase da maturidade, impressionante. Aqui, o seu esforço é mínimo. Aqui você se esforça muito pouco e a célula cresce muito. Aqui é o topo, é o máximo que a sua célula vai chegar. Tudo bem? E aqui, ó, esse período aqui é o período onde a sua célula está no ápice. É o auge da sua célula. Esse período aqui é o período onde você já tem a sua equipe formada, os membros já estão bem consolidados, todos estão indo na igreja, todos já fizeram acompanhamento inicial. Aqui você já está discipulando as pessoas e você já tem um sucessor que está discipulando outras pessoas. Então ali já tem uma estrutura para multiplicação. É muito importante esse time, que esse tempo aqui é o tempo de você preparar a sua multiplicação. Essa fase aqui, muitas pessoas elas entram numa passividade, elas se acomodam. Por quê? Porque essa fase é muito gostosa. Porque tudo cresce, tudo está muito bom, todo mundo muito entrosado. Mas lembre-se, uma célula foi feita para multiplicar. Então se você ficar aqui, é como você tivesse, como uma mulher tivesse grávida e tivesse lá no 9º mês, ela continuasse, ela não quisesse que o filho nascesse, saísse da barriga e ela ficasse lá até o 11º mês com o menino na barriga. O que vai acontecer? A criança vai morrer. Então, essa fase aqui, se ela é bem trabalhada, você vai para a fase seguinte, que é a multiplicação. Se ela é mal trabalhada, você vai para a fase do declínio. Veja bem, aqui você está na hora de multiplicar. Chegou a hora de multiplicar. Marque a data e vamos multiplicar essa célula. Você já tem tudo para multiplicar essa célula. Aí, se você não multiplicar, você começa a ver as pessoas saindo da célula, criando panelinha. Então a curva vai descendo, os resultados vão caindo, você tem que se esforçar mais novamente. E aí você, muitas vezes, para não fechar a célula, você volta na introdução. Por quê? Você recomeça a célula, ok? Então aí você vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que ter o mesmo esforço, porque você perdeu o tempo. O tempo de colher tinha chegado e você deixou a plantação lá e não multiplicou ela. Veja bem, mas se você fez tudo certo e multiplicou, aí aqui você vai voltar, você vai ter então uma outra célula. Por quê? Porque você colocou parte da sua célula, na mão de um outro líder, e aí você vai começar tudo de novo. A introdução, o crescimento, a maturidade e a multiplicação ou declínio. Veja bem aqui, ó, isso é muito importante. Quando você multiplica, você começa todo o processo de novo. Mas tem uma diferença. Quanto mais você multiplicar, mais você vai saber o caminho das pedras, mais experimentado, mais experiente nesse processo você vai ser e vai ser mais fácil para você. Grandes líderes que multiplicam várias vezes, eles têm já a receita do bolo, eles já sabem como fazer, o que funciona, o que não funciona. Então é importante você cuidar das fases da sua célula. Olha o que é interessante. Se você hoje enxerga a sua célula aqui no declínio, calma, não se desespere. Você precisa começar de novo, porque você perdeu o tempo da multiplicação. Provavelmente, se você está no declínio, pessoas importantes, membros saíram da sua célula, você talvez perdeu ali o time com o seu sucessor ou com os seus líderes em treinamento. Então é importante, se você estiver nessa fase, não se desespere. Você vai ter que começar de novo. E aí você vai ganhar pessoas, consolidar pessoas, formar equipe, criar ali um ambiente de evangelismo, de comunhão, de integração, de treinamento. Quando você chegar nessa fase aqui, onde você está vendo as pessoas chegarem e você não está se esforçando tanto para mantê-las dentro da célula, significa que você está pronto de novo para fazer a escolha certa e multiplicar. E aí você vai multiplicar e vão ter duas células que vão começar um novo ciclo de vida
da célula. Pessoal, é incrível isso aqui, esse entendimento muda tudo. Isso significa que se você diagnosticar muito bem onde você está, você pode fazer a escolha certa, tomar a decisão certa e não se frustrar. Muitas pessoas se frustram no começo, às vezes não tem um tempo certo de cada um. Nós entendemos que uma célula, normalmente, em até 18 meses, ela alcançou a maturidade. Uma célula que foi bem trabalhada, onde o líder é qualificado, no máximo em 18 meses ele alcança a maturidade para então multiplicar. No entanto, isso pode variar, ok? Então, é importante que você entenda qual fase você está e dê uma boa resposta para ela. E o mais importante, peça ajuda para o Espírito Santo, peça ajuda para o seu supervisor, pastor e não desista. Tudo bem? Bom, gente, essa então é a quarta aula. Nós falamos sobre o ciclo de vida de uma célula. É importante você focar, fazer a sua célula crescer, mas respeitando as fases que ela está. Não se frustre. Eu sou o pastor Denner Matos e essa é a nossa quarta aula do treinamento de líder de célula. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse nesse canal.